Atenção, um incêndio na cidade de Santa Rita deixou uma pessoa ferida. Foi na tarde de hoje, quem esteve lá foi Ramon Araújo na tela. Olha, atenção Vinícius e quem acompanha o Rota da Notícia. Estamos aqui na Avenida Guarabira, em Tibiri 2, em Santa Rita, porque hoje à tarde aconteceu um incêndio aqui numa casa. Essa casa, justamente esta casa aqui hoje mais cedo, acabou pegando fogo e o morador dela, que se chama Rodrigo dos Santos, acabou ficando bastante ferido. Esse incêndio aconteceu justamente agora, por volta aí entre as 2 e as 3 da tarde, mais ou menos, aconteceu justamente aqui nessa casa. A gente não consegue chegar muito perto para poder ver o que causou o incêndio, né? Justamente ver o resultado desse incêndio que acabou deixando este morador bastante ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou aqui no local, prestou os primeiros socorros, mas teve que ser encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma. Você consegue conferir nas imagens que ele realmente ficou muito machucado. A gente não consegue mostrar com os detalhes, até mesmo porque as imagens são fortes, né? Mas os moradores que estavam aqui conseguiram ajudar, ligaram para o Corpo de Bombeiros, que chegou muito rápido aqui no local, conteve as chamas e prestou os primeiros socorros a este morador. As informações que nós tivemos aqui no local é que este Rodrigo dos Santos, ele teria vindo do Rio de Janeiro para cá, para a Paraíba, estaria morando justamente aqui nessa casa. Ele trabalha aqui na feira de Tibiri fazendo frete e mora sozinho. Então ele estava só em casa quando aconteceu este incêndio. A gente consegue perceber que aqui na residência onde ele mora tem muitas coisas, né? A gente percebe que tem uma quantidade de lixo aqui na frente e tudo mais, tem a presença até mesmo de algumas galinhas, alguns pintinhos, mas a gente não consegue ver qual foi o dano causado pelas chamas, até mesmo porque possui muitas árvores aqui no local, principalmente pés de bananeiras, então a gente não consegue identificar muito bem como ficou o resultado desse incêndio aqui no local. Ele foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma, até mesmo porque os ferimentos foram bastante graves. Ele estava, segundo inclusive relato dos próprios moradores aqui, bastante queimado. Então estas foram as informações que nós conseguimos aqui no local onde isso aconteceu. E claro, vamos agora principalmente para o Hospital de Emergência e Trauma para saber qual foi a situação, como ele deu entrada neste local e até mesmo saber como é que está o estado de saúde dele. Vinícius, eu volto contigo. Meus amigos, lamentável, né? Lamentável. Você vê o que é o medo e tudo mais, né? E para atualizar esse caso, vou chamar agora Thaisa Aureliano. Ela está no Hospital de Trauma e vai atualizar e falar sobre o estado de saúde dessa vítima. Vamos lá, Thaisa, é com você. Boa noite. E agora, na tarde desta sexta-feira, chegou da cidade de Tibiri, encaminhado por uma ambulância do SAMU, um homem de 67 anos com queimaduras de 2º e 3º graus. Chegou aqui no trauma de João Pessoa e já está sendo atendido nesse momento. Eu converso com o diretor da unidade, que é o Dr. Laércio Bragante. Muito obrigada pela sua participação. Queimadura é algo que chama muita atenção pela gravidade, né? E principalmente por ser uma pessoa já de mais de 60 anos. Muito obrigada pela participação primeiramente. Por nada, Thaís. Realmente é um senhor, como você disse, 67 anos, que sofreu uma queimadura. As informações que chegaram é que ele foi acender um cigarro e tinha álcool próximo, de forma que houve uma ação explosiva que provocou mais de 70% de área corporal total queimada e queimadura de 2º e 3º grau. É uma condição grave em qualquer serviço do mundo inteiro. Porém, ele está agora no momento na unidade de emergência com os cuidados de todas as equipes, inclusive a equipe de cirurgia plástica, e já tem um leito de UTI reservado para ele. Então, agora estamos iniciando a fase mais intensa, hiperaguda desse tratamento, que é a mais crítica, Thaís. E aqui tem um serviço especializado, né? Uma unidade especializada nesse tipo de atendimento. Exatamente. A primeira unidade para atendimento de grande queimada do estado da Paraíba, uma experiência de mais de 23 anos, composta por equipes de cirurgiões plásticos, cirurgiões gerais, cirurgião torácico, vascular, todas as equipes e as equipes de terapia intensiva, num conjunto de atendimento para colocar a estrutura do hospital totalmente à disposição desse jovem senhor de 67 anos, Thaís. E aí os cuidados, eles se diferem de uma pessoa mais jovem com relação a ele? Exato.
Normalmente, pessoa nessa idade já tem possibilidade de alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, não sabemos se é o caso, mas em todos os cenários são pacientes de mais idade, são pacientes que têm mais risco, têm menos tolerância a essas alterações. Por isso, pela experiência que temos, o tratamento é feito direcionado justamente para essa faixa etária, cobrindo todas as possibilidades de complicação, inclusive as complicações infecciosas são as mais graves. E aí, claro, a prioridade, né, é a prevenção, para evitar de utilizar esse tipo de serviço. Exatamente. A utilização de álcool para acender, para manter um fogo, para fazer um fogo, a utilização, quando apaga, tentar colocar mais um pouquinho de álcool, como ocorre na grande maioria, não parece ter sido o caso desse senhor, mas é o que mais acontece. E de um minuto de descuido, uma vida inteira de sofrimento, quando não a morte. Muito obrigada pela sua participação. Eu volto com você no estúdio. Como falou o doutor Brilhante, o médico, o problema maior da queimadura não é o imediato, é o depois, a infecção. Aí é que é o grave. Mas vamos torcer que ele sobreviva, né? Meu amigo!